Estamos dando continuidade ao nosso estudo, as riquezas do reino. Se porventura algum filho, alguma filha que está aqui no meio, ou que está nos acompanhando pela nossa plataforma, não assistiu, não esteve presente nas outras aulas, dê um pausa nesse exato momento, acompanha as outras aulas. Temos 2 aulas já no ar, com essa a terceira. Assista a primeira, a segunda e depois assista essa. Então você vai entender acerca do mistério das riquezas do reino. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos liberar algumas chaves aqui. Quem está faminto e sedento para comer mais da palavra de Deus? Antes de eu começar a liberar as chaves aqui, meus queridos, prestai atenção. Deus está te preparando, Deus está te treinando, Deus está te capacitando para que você passe a ter uma bagagem sobre a tua vida, para que você tenha visão plena do que é o reino de Deus e como Deus opera sobre essa terra, e para que no dia de amanhã você também possa ensinar os teus filhos e filhas da maneira certa e correta. Assim como o Pai tem me levantado como um apóstolo, como um profeta nesses últimos dias, me feito de mim um pai espiritual sobre a vida de muitos, Deus também fará de você uma mãe espiritual, um pai espiritual, porque isto é princípio do reino. Meus amados, Deus quer que a igreja venha gerar, Deus quer que a igreja venha se produzir. Deus te levantará sobre essa terra, fará de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você dará frutos 100 por 1. Assim eu profetizo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Também sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Sabemos que os sinais estão acontecendo, e isso nos traz também uma grande revelação. Um grande avivamento está por vir nesses últimos dias. É por isso que nós temos que gerar fome e sede por comer a palavra, por aprender da palavra, porque um grande avivamento também nos requer uma grande bagagem de revelação da palavra de Deus, porque avivamento sem, meus queridos, alicerce na palavra não é avivamento, é movimento, e movimento se dissipa em um estalar de dedo. O que Deus quer trazer é algo sólido. Precisamos entender o que é reino. Precisamos entendermos como que Deus ele opera para estabelecer o teu governo sobre essa terra. Vamos na liberação de chaves então. 8ª chave. No último curso, na última aula, falamos até a 7ª chave. Estamos na 8ª e quase já finalizando esse curso das riquezas do reino. O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? 2 Crônicas 20, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aqui eu estou passando, meus queridos, mais uma chave para o teu crescimento espiritual dentro das riquezas do reino. Crede no vosso Deus e estarás seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Aleluias. Glória a Deus. Não existe a plenitude dos céus na terra sem um ministério profético, honrado como se deve honrar, pois a sua honra depende do profeta. E é algo que é muito pouco ensinado nos dias de hoje. Mas gravar e escrever essa chave aí. A tua honra depende do profeta.
Os filhos prosperam debaixo de palavras proféticas. Provérbios 29, versículo 18. Os filhos prosperam mediante palavras proféticas. Você vai ver a dimensão que o Pai vai te levar nessa noite. Aleluia. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. As bênçãos de Deus são liberadas em sua vida pela boca do seu pai espiritual, pelo seu sacerdote. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Mediante, meus queridos, o livro de Provérbios, as escrituras diz: não havendo profecia, não havendo liberação de palavras proféticas, o povo perece. Por quê, meus queridos? Porque o sucesso e a prosperidade do povo de Deus está relacionado aos profetas e homens de Deus. Quando os homens de Deus são tomados pelo Espírito Santo, quando os homens de Deus são movidos pelo Espírito Santo, eles liberam palavras proféticas, e essas palavras se tornam vivas, trazendo fé, esperança, prosperidade e rompimento sobre a vida de todos os filhos e filhas de Deus. Eu vou aprofundar acerca dessa chave um pouco mais adiante. Atos 11, versículo 27. Atos 11, versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os profetas, prestai atenção, meus queridos, os profetas viram a crise que viria sobre todo o mundo. E mediante, meus queridos, aquela visão que o profeta recebeu, então os apóstolos levantaram recursos, enviaram os recursos às cidades que eles julgavam que seria mais afetada pela crise. Por que, meus queridos? Porque o profeta, ele tem o poder de prever o futuro. E o profeta, meus queridos, com a unção profética que ele carrega, ele é levantado para brindar e proteger o povo de Deus. O que as tuas finanças têm a ver com o profeta? O que as tuas finanças têm a ver com o profeta? O profeta está sempre te blindando no espírito, através da unção e autoridade que ele carrega. E carregando, meus queridos, essa dádiva de Deus, há um profeta por nome T.P. George. No ano passado, em novembro, o Espírito Santo de Deus veio até o T.P. George e disse para ele que o Brasil, o mundo, iria passar por uma grande crise, e pela primeira vez a tua igreja iria fechar. O que aconteceu, meus queridos, esse ano? A epidemia. E por causa da epidemia, a igreja dele teve que ser fechada durante um determinado tempo. O profeta, ele tem um poder de prever, meus queridos, o futuro. Ele tem um poder, meus queridos, de receber da parte do Espírito Santo de Deus revelações. E através de palavras proféticas, ele dirige e conduz assim o povo de Deus. Nenhuma das palavras dos profetas cai por terra. 1 Samuel 3, versículo 19. Além dele carregar a unção de prever o futuro, meus queridos, Deus honra a palavra liberada pela boca dos teus profetas sobre essa terra.
É por isso que as escrituras músicas mandam a gente crer no profeta, então nós iríamos prosperar. É muito importante nós aprendermos a confiar nos homens de Deus. A nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em nossas autoridades, em nosso apóstolo, em nossos profetas, nos leva, nós, meus queridos, a vacilar, a tropeçar e até mesmo, meus queridos, a viver uma vida de derrota sobre essa terra, porque o oposto da prosperidade, o que é a igreja do Senhor? O que é, queridos filhos e filhas? É a pobreza. O oposto da riqueza é a pobreza, mas quando a igreja crê em teus profetas, há algo chamado prosperidade, que é derramada e liberada sobre a vida dos filhos e filhas de Deus. Olha, meus queridos, o manto profético, o quanto ele é forte. 1 Samuel 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aleluias. Irei repetir, meus queridos. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Se você tem um dom o dom profético, você recebe palavras vindas de Deus, a unção desce sobre a tua vida, o povo é abençoado. Mas quem nos quiser profeta sobre essa terra, presta atenção, estou liberando aqui uma grande chave. Se você tem um dom profético, o dom profético não tem nada a ver com o ofício de profeta sobre essa terra. Muitos têm interpretado mal o dom profético. O que é o dom profético? É o dom de revelação, de profecia. Meus queridos, quem recebe esse dom, recebe palavras proféticas, recebe revelação, a unção vem sobre ele, o povo é abençoado. Mas quem é profeta, ainda que ele não receba uma palavra vinda de Deus, ei, meus queridos, ainda que ele venha profetizar por ele mesmo, Deus honra a palavra do profeta. Se você simplesmente tem um dom profético sobre a tua vida, você só pode ir até onde o dom profético te leva. Mas se você, irmãos, que foi ungido como uma profetisa, como um profeta sobre essa terra, ei, ainda que Deus não tenha falado através da tua boca, Deus honrará a palavra dos teus profetas sobre essa terra. É por isso que as escrituras dizem que Deus não deixou cair por terra nenhuma das palavras que o profeta Samuel liberou sobre a tua boca. É por isso que nós precisamos crer, meus queridos, nos profetas, nos homens de Deus. Isso aconteceu também, meus queridos, na vida de Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, meus queridos, ele foi se encontrar com Acabe, e ele disse: ei, meu filho, sob a minha palavra. Não estava dizendo sobre a palavra do Senhor. Não, ele era um profeta. Quem é profeta, nos quiser separado por Deus, tem crédito com Deus e carrega uma unção extraordinária sobre essa terra. E ele disse: sobre a minha palavra não haverá chuva sobre essa terra. Aleluia. E Deus honrou aquela palavra. Deus nos pegou aquela palavra. Deus zelou por aquela palavra. Deus não faz nada sem os seus profetas. Êxodo 7, versículo 1. Êxodo 7, versículo 1. Olha a dimensão que o profeta foi, meus queridos. Olha a dimensão que o profeta opera na igreja e sobre essa terra. O profeta tem um poder de abençoar e levar o povo a prosperar. O profeta tem um poder de prever o futuro, para assim preparar o povo de Deus para aquilo que está para vir. E Deus, meus queridos, e Deus, ele não faz nada sem os teus profetas sobre essa terra. Muito forte, né? Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que
te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Moisés era um homem muito grande e poderoso aos olhos do Pai, porque para isso Deus o levantou, para ser como um Deus na vida de Faraó. Você viu o que a gente acabamos de ler? Eis que te coloco como Deus mediante Faraó. Mas você vai precisar de um profeta ao teu lado. Uma igreja sólida, uma igreja, meus queridos, alicerçada, uma igreja próspera, é uma igreja que tem um ministério profético dentro dela. Nos dias de hoje, muitas igrejas já não honram mais os profetas, já não crê mais na unção profética. Acha que o pastor pode pastorear sozinho, fazer a obra sozinho, mas é o profeta que traz proteção e blindagem à igreja, é o profeta que traz prosperidade para a igreja. É por isso que nós precisamos aprender acerca dessa dimensão do ministério profético e crer nesse ministério e defender esse ministério, porque através da unção profética os filhos rompem, os filhos são abençoados, os filhos se tornam prósperos através, meus queridos, do profeta que Deus coloca em tua vida. Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês pegaram a dimensão da intimidade, do relacionamento com o profeta? Caminha com Deus, certamente Deus não fará nada sobre essa terra sem antes comunicar aos teus servos, os profetas. Aleluias. Versículo 8: ungiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Pegue essa revelação. Toda a bênção que você já recebeu, antes dela, provavelmente veio uma palavra profética em sua vida, pois quando Deus fala, o profeta profetiza. Aleluias! Aí nós começamos a fazer uma reflexão dentro dessas verdades. Todas as grandes bênçãos que chegaram a nós, antes de elas ter chegado até nós, antes Deus fez o quê? Levantou um profeta, liberou uma palavra sobre a tua vida, você creu em teu profeta, pegou aquela palavra, e o que Deus está fazendo agora? Está levantando um como empresário, está abençoando a outro, está libertando a outro. Por quê? Porque Musquiz, houve um ministério profético sobre a tua vida. Quando Deus fala, o que acontece sobre a terra? O profeta profetiza. A ação de Deus se manifesta quando nós vemos o profeta profetizando. Porque quando o profeta está profetizando, é porque Deus está falando nos céus. Aleluia. Agora preste atenção nisso. Irei falarmos que já algo muito forte, tremendo aqui acerca do ministério profético. Elias estava comendo e bebendo em um tempo de crise. O próprio Deus estava alimentando ele em um riacho. Quem estava provendo para ele era Deus. Então Deus gerou uma necessidade para o profeta e disse para ele ir até Sarepta, e ali uma viúva iria o sustentar. Mas quem era esta viúva? Uma mulher muito pobre e prestes a morrer. Quando você clama, grave essa chave. Quando você clama a Deus por uma bênção ou um milagre, Deus te envia. Deus não te envia
nem a bênção e nem o milagre. Ele te envia o profeta. Irei repetir, meus queridos. Quando nós clamamos a Deus por uma bênção, ou que seja por um milagre, Deus não te envia nem o milagre e nem a bênção. Ele envia o profeta. Aleluia. Glória a Deus. E a resposta que você dá para o profeta é a que você dá para Deus. Aleluia. Elias não precisava daquele pão, mas era a viúva que precisava da bênção que estava na vida de Elias. Quem é, meus queridos, o supridor do homem de Deus, do profeta? Deus. Enquanto a nação inteira estava debaixo de escassez, de pobreza, de dificuldade, o profeta, homem de Deus, comia e bebia pão e carne fresca. Não havia pão, não havia carne em lugar nenhum, mas o profeta, homem de Deus, comia pão e carne fresca. Por quê? Porque o próprio Deus é quem sustenta os teus profetas sobre essa terra. Mas de repente o pai, ele gera uma necessidade na vida do profeta e diz para ele: ei, vai para Sarepta, porque ali eu tenho levantado uma viúva, e essa viúva vai te receber. Meus queridos, o pai encontrou uma viúva em Sarepta que tinha fé em teu coração, queria entender o propósito, queria entender o mistério. Então o Espírito Santo de Deus, meus queridos, vendo a necessidade daquela mulher que estava clamando por um milagre, por uma providência, aquela mulher que só tinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, desesperada, clamando. Deus não fez o milagre na vida dela, Deus não fez o sobrenatural como ela pensava, como ela imaginava, mas Deus enviou o profeta para ela. Quando você clama a Deus por um milagre, por uma causa impossível, está aqui uma vida preciosa, uma filha preciosa. Um tempo atrás veio até mim e colocou uma causa em minhas mãos. Eu liberei uma palavra profética para ela. Aquela bênção é sua. O inimigo não irá tirar de você, o inimigo não irá roubar de você. E Deus, meus queridos, um tempo depois, deu a chave da vitória para ela. Aleluias. Porque uma palavra de ungir de Deus foi liberada sobre a vida dela. E quando nós cremos nos profetas que Deus coloca em nossas vidas, nós prosperamos sobre essa terra. Aleluia. Glória a Deus. A forma de você honrar a Deus é você honrar o profeta que Deus coloca sobre você. 1 Reis 17, versículo 4. Vamos fazer uma pequena leitura aqui da palavra do Senhor. 1 Reis 17, versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aleluias. Glória a Deus. Vocês viram um milagre extraordinário que uma mulher viveu pelo fato dela ter crido na palavra do profeta, do homem de Deus. E o que a palavra de Deus, meus queridos, desde o início do estudo e treinamento está falando conosco: crê nos vossos profetas e prosperaremos. Quando clamamos a Deus por um milagre, por uma providência, Deus não te envia nem o milagre, nem a providência, Ele te envia um profeta. E a resposta que você dá ao profeta, você está dando diretamente para Deus. Deus proíbe a todos os profetas que eles se sustentem. É muito forte essa revelação. Irei repetir: Deus proíbe a todos os profetas que eles se sustentem. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava no campo trabalhando, era um homem próspero, tinha sua provisão, mas quando Deus o chamou, ele entendeu e na mesma hora ele desfez de tudo. 1 Reis 19:19. Preciso também passar a referência bíblica. 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? E voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu ao profeta, homem de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, meus queridos, quando o Espírito Santo de Deus, ele chamou a Eliseu para o ministério profético, ele foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus acerca dessas verdades. Eles entenderam o propósito, e sabendo que como Elias caminhava e vivia, ele sabia que ele deveria também fazer da tua própria vida o mesmo que Elias havia feito, porque todos os profetas são proibidos de se sustentar sobre essa terra. Eliseu era um homem próspero. Aqueles que tinham gados, aqueles mosquitos que
possuía gados naquele tempo eram pessoas ricas. Mas quando ele recebeu o chamado, o que ele fez? Em outras palavras, desfez a tua empresa, desfez os teus bens. Por quê? Porque o profeta está proibido de auto se sustentar. Profetas não têm empresas, profetas não podem auto se sustentar. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23, assim diz a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. É por isso, meus queridos, que Pedro e todos os demais apóstolos, ao receberem o chamado profético da parte do Senhor Jesus, as escrituras dizem que Pedro, meus queridos, era um homem empresário. Ele tinha, meus queridos, o teu trabalho, a tua empresa, ele tinha o teu autossustento. Mas quando recebeu o chamado para o ministério profético, para ser um apóstolo, ele abandonou a rede, ele abandonou o barco, ele abandonou o trabalho e começou a seguir Jesus Cristo Nazareno, o mesmo, meus queridos, aquilo que o profeta Eliseu havia feito. Por quê, meus queridos? Porque aqueles que são chamados por Deus para serem profetas, eles não podem auto se sustentar. Nos dias de hoje, meus queridos, deixa eu trazer aqui uma pequena advertência. Nos dias de hoje, todo mundo é profeta. As pessoas não têm nem noção, meus queridos, do preço que um profeta tem que pagar sobre essa terra. E nos dias de hoje, todo mundo é profeta. A gente anda na rua: ei, profeta, shalom, paz. A pessoa, meus queridos, muitas vezes carrega o dom profético sobre a tua vida. O profeta, ali está um profeta, porque foi usado por Deus para trazer uma revelação. Pessoas que são usadas para trazer revelação, meus que são pessoas que receberam o dom profético, mas não são profetas. Profetas de verdade, meus queridos, profetas levantados pelo Espírito Santo de Deus, somos que homens dotados por uma unção extraordinária. E ainda, meus queridos, que muitas vezes Deus não vem a falar na boca deles, Deus honra a palavra desses, porque são profetas, profetas de verdade, meus queridos, que Deus levando sobre a terra. Eles, meus queridos, eles não têm empresas, eles não têm algo para auto se sustentar. Profetas, meus queridos, são poucos sobre a terra. E nós, meus queridos, precisamos parar com essa deficiência de ficar chamando todo mundo de profeta. A pessoa ter um dom profético é uma coisa, a pessoa ser profeta é uma outra coisa, é totalmente diferente. A pessoa que tem, meus queridos, o dom profético, ele pode revelar, meus queridos, uma pessoa. Ele pode, meus queridos, falar, meus queridos, do passado. Ele pode, meus queridos, falar de coisas que aconteceram, citar nome, revelar nome, coisas do tipo. Mas quem é profeta do Senhor, meus queridos, ele tem o poder de revelar o futuro. E ele tem um poder, meus queridos, de prever a crise. Ele tem um poder, meus queridos, de liberar sentenças futuras. Ele profetiza para uma nação inteira. Raramente você vai ver o profeta liberando palavras, meus queridos, para a igreja. Porque, meus queridos, o manto profético é para, meus queridos, derrubar reino e levantar reino. É algo que vai muito mais além do que, meus queridos, simplesmente o dom profético. Quando nós carregamos a unção de um profeta em nós, nós vamos muito mais além. O verdadeiro profeta não pode prover para ele mesmo. Grave essa chave aí. O verdadeiro profeta não pode prover para ele mesmo. Mateus 14, versículo 16. Olha que lindo, meus queridos. Mateus 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, vai-lhe vós, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram:
não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que despojaram 12 cestos cheios. Olha que tremendo, meus queridos. Jesus foi profeta para quase 20.000 pessoas. Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, levantou os céus e deu graças. E o manto profético traz prosperidade para o povo. O manto profético traz recurso para o povo. O manto profético leva o povo a prosperar. No meio de um deserto não havia comida, o povo estava com fome. Jesus levantou a voz: ei, o que vocês têm? Não, Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente, me dai aqui. Levantou, abençoou e começou a multiplicar. E uma grande multidão comeu e saciou, porque ali tinha um profeta. Mas o profeta não pode auto se sustentar. Mateus 4, versículo 3. Mateus 4, versículo 3. Jesus Cristo, em Mateus 14, proveu para quase 20.000 pessoas. Mas em Mateus 4, versículo 3, ele estava em um deserto com fome. Após, meus queridos, 40 dias de oração e jejum, Satanás, meus queridos, conhecia os princípios, tentou o Senhor Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você sabe por que Jesus liberou essa palavra? Porque o profeta não pode auto se sustentar. Aleluia! Ele pode ter a unção, ele pode ter a autoridade, mas o profeta não pode prover para ele mesmo. Ele pode prover para uma multidão imensa, mas para ele mesmo, ele não pode prover. Agora você vai entender o mistério. Você sabe o porquê o profeta não pode auto se sustentar? Porque a sua necessidade, a necessidade do profeta é uma oportunidade para que você venha prosperar sobre essa terra. Aleluia! Irei repetir, meus queridos: o profeta não pode auto se sustentar, porque a necessidade do profeta é a oportunidade que você tem de você prosperar sobre essa terra. Aleluia! Quem doou aqueles 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia não afirma e não nos mostra o nome, mas a história diz que era uma criança. Quanto que aquela criança colheu, meus queridos? A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios, apenas, meus queridos, de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Agora havia 12 cestos cheios que sobraram após 20.000 pessoas comerem. A necessidade do profeta é uma oportunidade que Deus está te dando para que você venha prosperar sobre essa terra. É por isso, meus queridos, que aquela mulher viúva de Sarepta teve a tua vida e a tua história transformada, se transformou em uma empresária, porque em um tempo de crise que ninguém tinha mais pão e nem água, ela tinha sobrando em tua casa a farinha na panela e o azeite na botija. Ela se transformou em uma empresária quando ela ouviu a voz do profeta: trazei para mim em primeiro lugar, e depois fazei para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Aleluia!
eu vou multiplicar, eu vou fazer o extraordinário. Aí, meus queridos, o profeta naquele momento, ele tinha uma necessidade, ele estava com fome, ele tinha uma necessidade, ele precisava comer e beber. A mulher entendeu, meus queridos, aquele princípio, supriu com a necessidade do profeta. Ei, meus queridos, e a necessidade do profeta foi a oportunidade que ela teve de prosperar sobre essa terra. Grave essa chave, queridos filhos e filhas, em teu coração. E vocês irão voar como águia sobre essa terra, vivendo debaixo, meus queridos, de um manto de prosperidade e de honra, porque a tua honra depende do profeta. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Nona chave, já estamos quase finalizando. Nona chave: se você não tem propósito, você não tem a necessidade de prosperar. Queria repetir: se você não tem propósito para a riqueza, você não tem necessidade de prosperar. Prosperidade bíblica é de Deus prover para o propósito que Ele te dá. Grave essa palavra. Prosperidade bíblica é Deus prover para a necessidade e o propósito que você carrega. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Os encontros dos famintos. Todas as vezes que eu lanço o desafio de realizar o encontro dos famintos, por incrível que pareça, todos os anos eu não tenho um centavo no bolso, mas, meus queridos, por causa do propósito, que é algo que envolve o reino, que é algo que envolve, meus queridos, almas, vidas, ativação de pessoas, então Deus começa a enviar o recurso. Deus começa a enviar a prosperidade, Deus começa a enviar, meus queridos, a riqueza, por causa do propósito. Se você não tem, meus queridos, um propósito, você também não tem necessidade de prosperar, porque Deus envia recursos para pessoas que têm propósito sobre essa terra. Aleluia! Prosperidade sem propósito é uma perca de tempo. Lucas 12, versículo 16. Esse texto aqui, você tem que acompanhar esse texto. Prosperidade sem propósito é uma perca de tempo. Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma. E o que tens preparado, e para quem será? Aleluia! Um homem, meus queridos, havia prosperado, havia conquistado muitas riquezas, e era tamanho, meus queridos, o teu ganho, era tamanho a tua prosperidade, que ele, meus queridos, não sabia nem onde guardar, não sabia o que fazer. E ele disse: não, eu vou derrubar o meu celeiro, vou fazer outro maior ainda, e eu vou estocar, e eu vou guardar. Aí você sabe a advertência que Deus traz, meus queridos: se você não tem propósito, você não tem sentido de viver. Uma pessoa sem propósito, meus queridos, não é aprovada por Deus. Deus vem até aquele homem: louco, para quem tem preparado a tua alma? Para quem tem semeado? Você não tem propósito, meu filho. Você não tem um alvo, você não tem um foco. Deixa eu passar o machado.
Deixa eu te ceifar logo, você não está servindo para nada. Prosperidade, meus filhos, prestar atenção. Prosperidade do reino nas mãos dos filhos de Deus é constituído e liberado para nós construirmos um propósito maior sobre essa terra. Entenda essas verdades. Para que Deus irá liberar riquezas e honra na vida de uma pessoa que não tem propósito? Não está no coração, meus queridos, de um filho e de uma filha de Deus abraçar a obra do Senhor, investir em missões, investirmos queridos na seara, abraçarmos queridos aquilo que Deus quer que Ele venha abraçar. Deus te dizer mais, meus queridos, prestai atenção, Deus dá uma visão e um propósito a teus sacerdotes sobre essa terra. E quando você, meus queridos, abraça a visão e o propósito do teu sacerdote que Deus colocou em tua vida, Deus começa a te honrar e te abençoar. Porque, meus queridos, você entendeu o propósito maior. Existe o propósito pessoal e o propósito maior. O que leva a Deus a honrar o teu propósito pessoal é quando você entende o propósito maior, que é servir o reino de Deus. Quem planta o jardim para os filhos e filhas de Deus? É Deus. Quem te dá, meus queridos, colheitas extraordinárias sobre essa terra? É Deus. Agora nós precisamos entender o propósito de toda essa riqueza que Deus coloca em nossas mãos. E quando nós, meus queridos, entendemos esse propósito, quando nós entendemos essa missão, Deus começa a enviar. Está lembrado de Maria e José? Mateus 2, versículo 11. Diz-nos que Deus levantou magos, reis do Oriente, de outro país, e enviou aqueles reis que eram magos, que eram de outro país, até Maria e José. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam mediante Maria e José, eles tiram os seus tesouros, muitas riquezas, e deposita aos pés de Maria e José ouro, incenso e mirra. Tudo isso eram utensílios muito caros, porque Deus estava enviando, meus queridos, riquezas extraordinárias a Maria e a José, por causa do propósito. Por causa do propósito que eles carregavam em teu coração. Eles tinham uma missão: cuidar de Jesus, proteger Jesus. Eles pegam aquelas riquezas, eles correm para o deserto, eles fogem daquele lugar que eles estavam. E muitos anos atrás, quando eu li essa passagem, o Pai me revelou: rapaz, eles ficaram muito longe, muito tempo longe da tua terra. Eles ficaram muito tempo longe da tua terra, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Mas como eles sobreviveram, como que eles fez para comer, para auto se sustentar, através das riquezas que Deus havia enviado pela vida dos reis magos. Por quê? Porque eles tinham um propósito, eles tinham uma missão. É por isso que Deus havia enviado a verba. Deus quer enviar verba para os teus filhos, Deus quer enviar riqueza, Deus quer prosperar. Mas entendamos que Deus prospera os teus filhos e filhas sobre essa terra, para que eles, possam lutar pelo propósito maior, que é a visão que Deus dá ao teu pai espiritual. E quando você atende esse chamado de ser um mantenedor, de abraçar a causa, Deus começa a honrar o propósito pessoal. E o teu propósito pessoal passa a ser, honrado por Deus. Você passa a viver o melhor de Deus sobre essa terra. Você tem sonhos? Você tem projeto de vida? Deus quer colocar, meus queridos, transformar esses sonhos, projetos em vidas, em realidade. Deus quer honrar esses projetos, contanto que você entenda o propósito da riqueza de Deus sobre a tua vida. Por causa da visão, e a visão estar ligada ao propósito, Deus entra com providência quando a gente passa a ter visão e propósito. Eu não tinha um centavo quando eu abracei a causa de realizar o encontro dos famintos. Mas vocês que estão aqui presentes, que me acompanham, que estão lado a lado comigo, vocês têm visto o extraordinário de Deus
por causa da visão e do propósito. Assim será em tua vida, será em teus sonhos, será em tua casa, porque Deus, através desse curso, através dessas aulas, está preparando filhos e filhas que entendem, meus queridos, acerca das riquezas do reino, acerca dos princípios bíblicos, acerca da honra, meus queridos, às autoridades, acerca da honra ao apostolado, ao profeta. E Deus irá, meus queridos, surpreender cada um de vocês de uma forma extraordinária. Um tempo de prosperidade, de colheita está vindo sobre a igreja, está vindo sobre a vida dos filhos e filhas. Mas entendamos que algo: tudo que Deus derrama sobre nós é para que nós venhamos servir o propósito maior. Um dia desse eu estava lendo, meus queridos, eu estava lendo o livro do apóstolo Luiz Hermínio, um apóstolo que eu amo muito e respeito muito. E ele contou, meus queridos, uma história que mexeu muito comigo acerca das riquezas do reino. E ele contou a história, meus queridos, do pai dele, que na infância era um caminhoneiro. E ele disse que todas as vezes que o pai dele ia viajar, a empresa liberava uma verba. A empresa liberava um recurso sobre a vida dele. Aquela verba era para ele pagar um hotel no meio do caminho, é para ele suprir com suas necessidades básicas, mas ainda não era o prêmio, ainda não era o salário, ainda não era a honra. Com aquele recurso em tuas mãos, ele ia, meus queridos, e todas as suas necessidades eram supridas. Ele era abençoado. E quando ele voltava de viagem, colocava o caminhão na empresa, no final do mês, então via o salário. O salário era visto como o prêmio. Assim Deus, meus que faz em nossas vidas, Ele envia recursos sobre nós para que nós possamos servir o reino de Deus, mas ainda não é o prêmio. Por quê? Porque quando nós entendemos o propósito maior, meus que nós abrimos o coração para cumprir e executar todos os princípios e chaves que Deus libera sobre nós. E quando nós executamos os princípios e chaves, então vem um prêmio. E é esse prêmio que traz a verdadeira honra sobre a vida dos filhos e filhas sobre essa terra. Deus tem nos prometido um galardão. Deus tem nos prometido uma grande recompensa quando nós chegarmos em tua presença. Não deixe a riqueza, não deixe, o ouro e a prata entrar em teu coração. Tudo que o Pai coloca em nossas mãos é para que nós venha ser útil no reino de Deus. Mas existe um prêmio maior, e esse prêmio maior está esperando e aguardando cada um de nós na presença de Deus, chamado de galardão. E esse galardão vai fazermos que de você um príncipe e uma princesa na tua presença pela eternidade. Aleluias. E o profeta, apóstolo Luiz Hermínio, liberou essas verdades. E ele disse: eu e os meus filhos entendemos essas verdades. E hoje nós damos o melhor para servir pessoas, para servir a igreja de Cristo. Porque, meus queridos, existe um propósito maior de Deus sobre as nossas vidas. Se coloca de pé toda a igreja. Eu quero te abençoar, eu quero abençoar os filhos e filhas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos filhos e filhas, se preparem para um novo tempo que virá sobre a vida de vocês. Semana passada eu estava aqui nesse altar em oração antes de eu começar a ensinar. Vocês ainda não haviam chegado. Peguei o meu celular, enviei um áudio para uma senhora que estava com câncer em teus seios, a pedido da tua irmã. Liberei uma palavra como um profeta de Deus, repreendendo aquele câncer. Ela foi, para o médico,
para Mosquitos começar os tratamentos, o médico tornou a fazer os exames. Ele estava já com o exame em tuas mãos e foi Mosquitos feito mais um exame. E quando o médico fez aquele segundo exame para começar o tratamento, havia desaparecido todos os nódulos. O médico dizia: aqui nesse documento eu vejo todos eles, mas aqui nesse novo não tem nenhum. Isso só pode ser um milagre. A irmã dela mandou um áudio hoje para mim, testemunhando: a minha irmã foi curada, livrada do câncer. Crê nos teus profetas e prosperareis. Eu profetizo sobre a vida dos meus filhos e filhas que virá um tempo de prosperidade e de dupla honra. Ei, Deus irá te colocar como cabeça sobre essa terra, estará por cima e não por baixo. Deus te honrará de uma forma extraordinária. Oh! Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um mantenedor do ministério Íntimos do Santo Espírito.